E só que naquela sala tem ele e tem mais vários outros caras da iguala dele, digamos, do mesmo nível aí dele, conversando e dando suas opiniões. Então, assim, o que esses caras aprendem lá é como se fosse uma reuniãozinha que eles estão fazendo na casa deles, tá? Só que todo mundo tá vendo. E rola discussões maravilhosas, porque um cara muito top dá uma ideia muito top para outro, e aquele outro cara na mesma hora já pega aquela ideia dele e já melhora aquela ideia dele e começa a criar esse compartilhamento de ideias, e um melhorando a ideia do outro ali num nível assim absurdo e nunca visto antes, tá? Nenhuma rede social provocou esse debate tão forte como o Clubhouse vai provocar. Se você sonha em ter sucesso na vida, saiba que 3 coisas não podem lhe faltar: conhecimentos técnicos, de vendas e muito, mas muito desenvolvimento pessoal. O problema é que quase ninguém lhe ensina sobre esses 3 pilares e por isso tão pouca gente atinge o sucesso. E para lhe ajudar nessa jornada, eu criei a Zuc TV, a maior fonte de referência do Brasil quando o assunto é sucesso na fotografia. E aqui eu vou ensinar a todos os que estão absolutamente comprometidos o exato passo a passo de como chegar lá. Olá pessoal, bem-vindos à Zuc TV, sou Jean Paulo e esse é o podcast Zuc Club. E aqui é um espaço para onde eu vou falar de algo bem de improviso, tá? São notícias que não é necessariamente de fotografia, mas interessa aí a todo mundo que quer construir uma grande carreira, porque meu objetivo é falar de como a gente constrói uma grande carreira, né? E, ou seja, então eu tenho que falar de empreendedorismo de modo geral, de rede social, ou seja, de tudo que contribui para a nossa grande evolução, tá? Então, estou começando aqui esses podcasts, esse é o segundo podcast que eu estou fazendo nesse formato, é um formato altamente experimental, onde eu estou conduzindo aqui todo o estúdio. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E tudo aqui é ao vivo, em tempo real. Eu estou sozinho, controlando tudo. Então aqui eu tenho várias câmeras, eu tenho várias coisas. E hoje eu vou falar do assunto do momento, que sem dúvida é o Clubhouse, né? Então a nova rede social aí do momento. E vamos discutir aqui o que isso tem a ver com a gente fotógrafo e como isso pode mudar o mundo aí completamente aí das redes sociais, tá? Então vou só mostrar aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha estrutura, porque eu acho que, lógico, que todo mundo que está aqui é da fotografia e termina tendo interesse por algum tipo de coisa, né? Então, aqui, como eu disse, é um podcast experimental e onde eu estou criando toda essa estrutura ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou aqui transmitindo para o próprio Clubhouse, né? Estou com uma sala lá chamada Fotografia Club. Então, quem quiser entrar lá meu nome é Zuc TV. Ou Jean Paulo, você acha nos dois, tá? Então, aqui também estou transmitindo aqui pelo Instagram, e inclusive quem estiver no Instagram pode dar uma olhadinha lá no YouTube, que a transmissão lá é muito mais legal. E no YouTube aqui estou cheio de tecnologia, com várias câmeras, e vamos começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês. Isso é só curiosidade, tá? Então eu tenho essa segunda câmera, vou mostrar aqui um pouquinho de nosso estúdio completo. Esse aqui é nosso estúdio, estou tentando operar tudo isso aqui sozinho, então por isso me desculpe aí qualquer falha que com certeza vai acontecer. Mas eu tenho todo esse esquema aqui na mão, tá? Então, algum dia, já anunciando a próxima live, que será amanhã, eu vou mostrar um pouquinho de como eu gerencio todo esse estúdio sozinho, né? Eu tô gravando tudo isso com um monte de câmera e tal, fazendo tudo sozinho. Amanhã eu vou mostrar um pouco sobre isso. Então, a live de amanhã vai ser bem legal para quem gosta de equipamento, para quem gosta desse tipo de coisa. Vou mostrar cada equipamentozinho aqui que eu tô usando, tudo para fazer essa live com grande qualidade, tá? E tudo isso eu tô transmitindo ao vivo aí pro YouTube e sem computador, tá? Tudo através de vários equipamentos. Muito legal. Então vamos começar aqui o nosso tema, que é o que interessa, né? O tal Clubhouse. Então, assim, pelo que eu sei, o Clubhouse apareceu aí, eu acho que estourou essa semana aí, né? Aqui no Brasil. Já ouvi falar que é uma rede social aí que parece que já tem um ano aí de vida, né? Mas ele estourou agora. E inclusive, assim, pelo que eu vi, uma das coisas que fez ele estourar foi o Elon Musk, né? O cara da Tesla, que ele fez uma live lá muito top e chamou um monte de gente legal pra dentro, e aquilo ali teve uma repercussão absurda, e aí terminou que, assim, isso bombou aí no mundo inteiro. Essa rede social, pra quem não sabe, ela nasceu lá, se eu não me engano, lá no Vale do Silício,
e começou a popularizar ela justamente aqueles caras lá mais top e tal. Então, assim, é uma coisa por enquanto muito selecionada e muito massa, né? Então eu entrei aí nela, tá com 3 dias e tô entendendo ainda como é que funciona a plataforma, mas vou dizer aqui para vocês já minhas impressões e por que que eu acho que essa vai ser a rede social mais top de todos os tempos, tá? Então, sem dúvida alguma, eu fiquei super empolgado e, tipo assim, como eu disse no título, ela é super disruptiva. Vou tentar falar aqui de vários pontos sobre isso, tá? Também sempre trazendo uma visão um pouquinho diferente, com certeza aí vocês já devem ter visto algum vídeo. Quem não viu, vai conhecer um pouco da rede social, mas sem dúvida eu vou falar coisas aqui que vocês não viram em vídeo nenhum. Então, só para começar, vou contar uma historinha aqui que, tipo assim, que veio na minha mente, inclusive hoje de manhã, e por isso que eu resolvi fazer essa live, porque essa história é muito legal. E porque assim que no final ela vai ser a rede social mais disruptiva de todos os tempos, tá? Então, antes de falar da rede social, vocês têm que entender um pouquinho de onde veio esse meu pensamento. É o seguinte, não sei se vocês sabem, uma das maiores características do ser humano, o que fez o ser humano, digamos assim, se sobressair em cima de todos os outros animais, né? Por que a gente dominou o mundo, né? É um fato muito interessante. Inclusive tem um livro que conta muito bem essa história, se eu não me engano, Homo Sapiens, acho que esse livro ele conta muito bem essa história. E o que acontece? O que fez a gente ser tão superior a outras raças foi uma coisinha, um dos poderzinhos que é o maior, digamos assim, essa é a essência do ser humano, é o maior de todos os poderes que a gente tem. E, por exemplo, de todas as raças humanoides que já surgiu, né? E a gente pensa que o Homo sapiens foi, digamos assim, o mais inteligente de todos, né? Teve o Homo sapiens, antes do Homo sapiens teve o Neandertal e várias outras, né? E a gente sempre pensa assim, a gente evoluiu porque a gente é o mais inteligente de todos, e não é bem assim, na verdade. A gente conviveu muito ali com o Neandertal, e o Homo sapiens e o Neandertal conviveram na mesma época, isso há uns 50 mil anos atrás, né? E hoje os cientistas já chegaram à conclusão que os neandertais, eles eram muito mais fortes fisicamente, eram muito mais fortes e também eram muito inteligentes, tá? Ele não era burro como se pensa. A gente pensa que só o Homo sapiens que virou inteligente, por isso que ele dominou. Mas não é bem assim, porque os neandertais já tinham essa inteligência também. Inclusive os neandertais já tinham a questão de rituais, já acreditavam em ocultos, enfim, em outras coisas. E é muito interessante se pensar agora por que o Homo sapiens reinou em cima do Neandertal e o que tudo isso aí tem a ver com o Clubhouse, né? Então vamos entender direitinho. Então assim, teve um evento que aconteceu mais ou menos há 70 mil anos atrás que foi realmente uma catástrofe no mundo todo, né? Parece que foi uma explosão de um supervulcão, se eu não me engano na Itália, e que lá ele dizimou aí a maior parte da população de humanos, né? Tanto de Neandertal como de Homo sapiens. Se eu não me engano, nessa época, os caras têm uma estimativa que tenha sobrado apenas 6 mil homens da nossa raça, né? 6 mil homens, ou seja, a gente teve realmente à beira da extinção. Ou seja, imagina o planeta inteiro ter apenas 6 mil homens, é muito pouco, né? A gente praticamente foi extinto. Mas justamente assim, todos nós hoje somos filhos daqueles caras lá que conseguiram sobreviver, aqueles 6 mil homens que conseguiram sobreviver há 70 mil anos atrás, né? E os cientistas chegaram à conclusão que o que fez o homem, como é que se diz, contornar essa diversidade e superar ela, lógico, né? Ou seja, não se acabar, tinha tão poucos homens lá, foi a maior característica do ser humano, que por incrível que pareça, tipo assim, é tão banal, mas às vezes a gente não se toca muito bem, né? Que essa é a grande característica do Homo sapiens em relação ao Neandertal, e essa é a coisa mais importante da vida, e às vezes a gente não dá valor, né? Foi tipo assim, de todos os poderes que a gente tem, esse é o único poder, digamos assim, do ser humano. É aí onde ele reina em cima de qualquer pessoa e de qualquer outra raça de animal, e por isso a gente dominou o planeta, né? E para quem não sabe, esse foi o poder do compartilhamento. Olha que legal, né? Então, digamos assim, os neandertais, eles tinham muita força, também muita inteligência, mas ele não tinha capacidade de colaborar como o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens, como eu disse, ele nunca foi o mais forte.
e também não necessariamente o mais inteligente, mas ele colaborava mais que outros. Ele tinha esse senso de união, senso de família, enfim, e isso fez ele superar todas as outras raças. Mas por quê? O que isso tem a ver, né? Então é muito, tipo assim, a primeira vez que eu vi essa história, realmente eu fiquei assim, poxa, que massa, né? Uma coisa eu acho que todo mundo devia saber, porque essa é a nossa origem, né? E quanto mais a gente se conecta hoje com essa essência, mais a gente também tem um poder grande, né? Então, assim, por que o compartilhamento é o maior poder do homem, né? E pelo simples fato de, por exemplo, vamos ver, um Neandertal queria caçar um mamute e ele ia só, né? Então o mamute tem muito mais força, né? Então não dava ali para ele. Já o Homo sapiens, ele ia em grupo. E, digamos assim, um Homo sapiens sozinho, ele não é tão forte. Agora, um grupo, pensando e colaborando junto, aí, tipo assim, é impossível vencer, né? E foi assim que o Homo sapiens venceu aí, basicamente, todos os animais. Porque hoje em dia a gente domina todos os animais. Não interessa o tamanho, não interessa a força. Então, assim, eles conseguiram caçar o mamute, ganhar do leão, ganhar de tudo. Individualmente, nunca eles foram fortes, mas como grupo, coletivamente, eles sempre foram mais fortes que qualquer outra raça, né? Porque chega um leão e o leão tá só, mas assim, o homem consegue colaborar, pensar em conjunto e assim ganhar de qualquer um outro, né? Então, a partir dessa capacidade, o homem começou a ganhar seu espaço, né? O Neandertal se perdeu no tempo, digamos assim, ele foi extinto pela própria natureza, né? Porque justamente assim, para uma raça sobreviver, ela tem que estar unida, né? E, enfim, aconteceu vários eventos que cada vez mais essa raça foi acabando. E esse evento ele foi muito forte para destruir essa raça, porque essa era a raça, os Neandertais era a raça que dominava na época. Mas assim, por essa questão do homem compartilhar e de um ajudar o outro, o Homo sapiens virou mais forte, tá? E tipo assim, se a gente for hoje pegar várias filosofias, religiões, sistemas de crença, de pensamento, a grande maioria fala justamente desse poder do homem, esse poder de compartilhar. Inclusive, sim, Jesus falou muito sobre isso, quando ele falava de amor. O amor de Jesus é o amor do compartilhamento, o amor de pensar no outro mais do que na gente, tá? E isso nada mais é de que a colaboração, né? Essa é a essência do ser humano, a gente pensar no outro e ajudar o outro. Porque várias cabeças pensando em conjunto, elas pensam muito melhor que uma, tá? E aí eu começo a chegar aqui no Clubhouse. O que o Clubhouse tem a ver com tudo isso? Então, assim, a gente sabe também que lá no passado, enquanto mais a gente volta no passado, mais a comunicação entre os homens era precária. Então, vamos voltar aí, sei lá, 5.000 anos atrás, né? Então, realmente, as pessoas só se conectavam com as pessoas que estavam na mesma tribo, né? Então, por exemplo, sei lá, 5.000 anos atrás, tinha 20 pessoas aqui na minha tribo, basicamente eu me conectava com elas. Então, às vezes uma tribo inventava uma certa tecnologia, uma certa coisa aqui, e uma tribo, digamos, a 100 quilômetros de distância, que nunca viu essa outra tribo, não se beneficiava daquela invenção, tá? Então, às vezes, essa outra tribo inventava a mesma coisa também, mas, ou seja, enquanto mais lenta é a comunicação entre as pessoas, mais lenta é a evolução, né? Por isso que a gente vê, assim, que a evolução, quanto mais a gente chega no dia de hoje, quanto mais avança no futuro, mais a evolução, ela cresce no nível exponencial. E, tipo assim, enquanto maior a comunicação entre os homens, mais a gente gera tecnologia, a gente gera inteligência e mais a vida evolui, né? Então, digamos, hoje, em um ano, a gente evolui o mundo todo em todos os quesitos, o que o pessoal no passado evoluía em uma década, né? Ou em um milênio, enquanto mais a gente volta no passado, tá? Então, assim, vamos voltar aí lá para o tempo de Roma. Roma foi uma grande civilização e Roma foi uma civilização que ela contribuiu muito para digamos assim, para essa comunicação, né? Como ela dominou uma parte muito grande aí do mundo lá no passado,
ela, se eu não me engano, foi eles que criaram os primeiros sistemas de correio, ou seja, já começava a melhorar um pouco essa comunicação entre uns e outros. Só por curiosidade também, lá no passado a coisa era tão precária que para ir uma mensagem de um lugar para outro, vamos dizer, de uma cidade para outra, para mandar uma notícia de guerra, alguma coisa assim, ia tudo através dos pombos correios, né? Então o cara soltava o pombinho aqui e ele ia até o outro lado. Então, digamos, não sei quanto tempo assim leva a viagem de um pombo correio, mas era assim a comunicação, então era muito lento, né? Mas mesmo assim, Roma contribuiu porque ela criou estradas, ela interligou o mundo, digamos assim, a Europa, né? E isso também explica porque que a Europa sempre foi um dos locais mais desenvolvidos de todos, né? Porque lá é uma região, de certa forma, pequena e esses impérios grandes que tiveram lá conseguiram se conectar muito bem, diferente já da África, que é uma região muito grande, muito desértica, então não tinha tanta comunicação, diferente aqui das Américas, né? Embora aqui tinha muita tecnologia, América pré-colombiana, mas mesmo assim não tinha nenhuma ligação com esse mundo lá da Europa, um mundo mais antigo, enfim. Então, assim, a Roma contribuiu muito para essa comunicação com as estradas, com um sistema mais civilizado e tal, mas aí a gente avançando um pouco mais no tempo, o que acontece? Quanto mais o tempo passa, mais avança essa comunicação. Então vamos só pensar aqui como a comunicação ela atrasa a evolução. Imagina que, sei lá, não sei direito a data, mas 1600 e alguma coisa, Galileu Galilei descobre lá a questão dos planetas, né? Foi ele que descobriu lá o telescópio, descobriu o planeta e tal. E aí, daqui que essa notícia chegasse para outras pessoas que estudavam a mesma coisa, não tenho nem ideia de quanto tempo demorava, né? Então, digamos, às vezes o cara estava com conhecimento muito legal, mas estava completamente preso aqui no local dele, tá? E daqui que esse conhecimento chegasse em outro local, assim, enfim, demorava demais. E assim, ninguém podia melhorar esse conhecimento, porque aí já eu vou chegar assim, como o conhecimento, como a comunicação, ela cria um grande conhecimento, como ela faz evoluir as coisas, né? Então, assim, ele tinha a ideia dele lá, demorava um século aí também para chegar em outro local, né? Aí, digamos que avança um pouco mais, já 1900, início aí de 1900, o rádio já tinha nascido, aí as coisas mudam completamente, né? Porque quando chegou aí o telégrafo, o rádio, agora a comunicação já podia ser, digamos assim, muito mais rápida. Imagina, nessa época, além da comunicação não viajar, as pessoas também para viajar de um lugar para o outro, não tinha carro, era nas carroças, ou seja, também era uma eternidade, né? Então, já agora, nasce o avião, então a comunicação, a viagem de uma pessoa de um lugar para o outro já era muito maior, muito mais rápido, né? De que, digamos assim, 1800 e alguma coisa, para alguém sair da Europa e vir para a América, tinha que vir de navio, talvez demorasse 30 dias, né? Mas depois do rádio, agora a gente podia passar uma mensagem, depois do telégrafo, digamos, Einstein inventou uma parada lá e ele já podia mandar essa mensagem rapidamente para outros cientistas e que eles lá já podiam pegar essa história dele, já começar, digamos, a trabalhar nisso também, já começar a questionar ou a melhorar a ideia dele, e assim as ideias vão crescendo, tá? Então, enquanto mais rápido tem o transporte e a comunicação, mais a gente consegue evoluir. Aí, então, assim, a gente vem um pouco mais para cá e nasceu rádio, nasceu televisão, e agora cada vez o mundo começa a ficar, digamos assim, mais globalizado e com as barreiras menores. E nisso a evolução vai aumentando de forma bem mais rápida também, né? Porque agora com a televisão informando tudo, dando notícia de tudo, agora todo mundo começa a saber de tudo que está acontecendo lá do outro lado, e isso cada vez mais vai dando ideia para as pessoas, porque assim, para a gente ter uma ideia, tem gente que fala de criatividade, eu não sou criativo, então não sou inteligente, ou então, enfim, não sou alguma coisa. E eu digo para vocês, criatividade nada mais é de que combinatividade, ou seja, para um sujeito ser criativo, na verdade, ele simplesmente pega uma coisa que já existe, ou ele melhora ela, ou ele junta ela com outra coisa. E aí surge uma terceira coisa, ele cria alguma outra coisa, né? Então, criatividade nada mais é de que combinatividade, eu combinar duas coisas. Enquanto mais eu tenho um repertório comportamental, assim, um repertório de informação, mais fácil eu conectar duas coisas que às vezes não tinha nada a ver uma com a outra. Por exemplo, se eu não tivesse estudado esse livro, Homo Sapiens, eu não sabia dessa história, eu não podia conectar uma história de 70 mil anos atrás
com o Clubhouse, né? Então, assim, enquanto mais a gente tem, digamos, um leque de conhecimentos horizontal, que a gente chama, né? Horizontal, assim, é eu saber várias coisas um pouquinho, mas eu consigo pegar uma coisa e conectar com a outra e criar uma terceira coisa, né? Então, tipo assim, não existe um cara que nasceu criativo. E, tipo assim, também nem acredito em inteligência. Eu não acredito em inteligência, assim, o cara nasceu inteligente. Não, eu acredito em repertório, né? Voltando um pouquinho para fotografia. Aí alguém pode dizer, mas esse cara tem uma foto muito massa, ele tem um olhar, ele tem um dom. Não acredito nisso. Eu acredito em repertório, eu acredito em bagagem. Por exemplo, eu já fiz mais de 5 milhões de fotos em minha carreira, tranquilamente, tá? Então eu tenho um acervo aqui, eu tenho, tipo assim, em HD eu devo ter uns 4 milhões de fotos, deve ter mais de 1 milhão aí que se perdeu nesse tempo, mas em 18 anos de carreira eu já fiz muita foto, então assim, eu tenho uma bagagem muito grande, então que essa bagagem a gente pode chamar também de experiência, né? Então não tem a ver com dom, tem a ver com várias vezes que eu fiz uma coisa que deu certo e eu aprendi, coisas que não deu certo e eu não repito mais, coisas que eu vi acolá e misturei com o que eu vi acolá e criei uma que ninguém nunca viu e por aí vai, tá? Então eu sempre criei muita coisa aqui na Zuc. Então assim, se algum dia vocês pensarem nessa ideia de mas eu não sou criativo, cara, que conversa é essa, tá? Então o que você não tem é bagagem, ou seja, e aí para ser criativo basta você, sei lá, se informar o máximo possível, assistir. Hoje em dia tá muito fácil da gente ter essas informações assistindo muito vídeo, que é uma forma muito mais rápida aí de consumir informação de que ler, né? Por exemplo, eu gosto de ler, mas eu gosto com certeza de assistir vídeos muito mais, e ainda assisto o vídeo em velocidade 2, então eu consigo consumir informação o dobro da velocidade, e nisso tudo vai me dando mais coisas, mais bagagens para eu combinar uma coisa para outra, tá? Então, por exemplo, o que me permite fazer um podcast desse, falar aqui, sei lá, às vezes por 1 hora, sem ter escrito uma palavra de roteiro, aqui tudo completamente no improviso, eu só tinha um tema, é justamente essa bagagem muito grande, não tem a ver com ele nasceu para ser um palestrante, mas esse cara é muito inteligente, não tem nada a ver com isso, só tem a ver com que eu tenho muita coisa na cabeça. Então se eu tenho muita coisa na cabeça, eu só tenho um tema, e aí desenrola e aí vai aparecer, tipo assim, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou terminar justamente esse podcast, mas eu sei que vai sair alguma coisa, porque eu tenho várias ideias aqui na cabeça e agora eu tô conectando todas elas, tá? Então, eu particularmente já no passado fui um dos caras que, meu Deus do céu, o cara mais tímido do universo, o cara que mais morria de medo de falar, por exemplo, para vocês terem noção, na sala de aula, quando, enfim, estudava ou fazia faculdade, eu pegava falta porque eu tinha medo de falar, né? Tinha medo de dizer, presente. A professora pediu o nome. E de tão tímido que eu era, de tão travado que eu era, e às vezes eu pensava, meu Deus, eu nasci assim, eu queria ser um pouco diferente, tal e tal, mas na verdade eu não tinha bagagem pra nada, eu não tinha um assunto pra contar pra ninguém, porque praticamente eu não tinha vida, não tinha vivido nada e era muito, enfim, fechado, tímido e tudo de ruim, né? Até que um tempo tudo isso se despertou e eu comecei a aprender tudo isso e mudei completamente, tá? Então só quero dizer assim, que não importa o que você seja, todo mundo pode mudar, né? Com o tempo e com digamos assim, com o empenho, né? Porque tudo que eu queria na vida era mudar, era ser um pouco mais solto, enfim, e consegui tranquilamente. Hoje eu falo aqui para quantas pessoas quiser, porque tem coisa lá na minha cabeça, tá? Na época não tinha nada pra falar. Por exemplo, quando eu ia me apresentar na sala, o que acontecia? Eu nunca estudava, eu era muito ruim de como é que se diz? De colégio, sempre fui muito ruim de colégio, né? E, meu Deus do céu, eu ficava me tremendo todo. Mas por que eu me tremia? Porque eu não sabia o que falar. Mas por que eu não sabia o que falar? Porque eu não tinha estudado, né? Então eu copiava uma paginazinha e lá eu ficava lendo e ficava morrendo de medo, morrendo de vergonha. Por que a gente tem vergonha? Porque a gente não tem conhecimento. No dia que você tiver um conhecimento tão grande sobre um certo assunto, você vai falar na maior naturalidade sobre aquilo ali, né? Tanto é que eu nem tive um treino para eu aprender a falar. Simplesmente um dia eu já estava muito bom de fotografia e eu dei minha primeira palestra aí, já para um monte de gente e sem problema algum, tá? Porque quando a gente tem o que falar, é muito simples, a gente não tem muito medo, porque eu tenho que falar, eu sei eu sei que vai sair alguma coisa, tá? Então, voltando aqui, cheio de parênteses, né? Mas voltando aqui à história. Então, então eu estava falando um pouco da combinatividade, né? E criatividade. Então, assim, enquanto mais eu tenho acesso à informação, mais fácil
é de eu criar uma nova coisa, tá? E aí o poder da informação, e que é conectado completamente à evolução, né? Por exemplo, chega o Einstein, que foi um grande gênio, e ele teve uma ideia assim completamente disruptiva do mundo, né? Com a ideia da relatividade dele. E ele falou coisas que ninguém nunca tinha pensado, por exemplo. Só que a partir ele demorou a vida dele inteira para formular uma teoria da relatividade. Daqui a pouco chega um cara e eu posso aprender a teoria que ele levou 50 anos para desenvolver, só um exemplo, eu posso aprender em um ano, tá? Então não preciso gastar mais minha vida inteira para aprender tudo aquilo. E aí está o maior poder da colaboração, né? Porque agora eu posso aprender tudo que ele aprendeu, então eu posso ser do mesmo nível dele, só que ele levou 50 anos, eu levei em um ano, né? E isso, por exemplo, a gente trazendo aqui para o nosso mundo, né? Se você quer evoluir, eu tenho 18 anos para eu chegar no patamar que eu cheguei na fotografia, nos negócios. E aí, eu já aprendi, já errei milhões de coisas, já aprendi um monte de coisas e aprendi a fórmula para dar certo, né? Então, hoje eu posso muito bem ensinar tudo isso, em um ano, e o cara ter basicamente o mesmo conhecimento que eu levei 18 anos para adquirir, tá? E aí, ele não precisa mais passar 18 anos para chegar onde eu tô. Por exemplo, se ele for mentorado por mim, se eu treinar essa pessoa, ele chega muito, mas muito mais rápido mesmo, naquele mesmo patamar. Por exemplo, ontem eu fiz uma live com uma das maiores alunas, sem dúvida, a minha melhor aluna de todas, Maria Clara. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, Casamento na Prática. Inclusive, eu fui num casamento com ela, né? E eu digo assim, a Maria Clara já está no nível absurdo de fotografia, coisa que eu sozinho demorei, uns 6, 7 anos para chegar. Ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, e ela já está no nível, assim, lá em cima, né? Porque, assim, é muito mais fácil a gente aprender quando alguém já está ensinando a gente ali, né? Então, por exemplo, não tem sentido a gente andar só. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu cresci só, porque eu sempre fui muito ilhado e também na minha época não tinha muito, digamos assim, essa facilidade de informação há 18 anos atrás, quantos cursos, quantas lives e tal. Então eu fico impressionado como as pessoas ainda não têm sucesso, sendo que já tem tanta gente com sucesso ensinando as pessoas a que não tem sucesso a ter sucesso. Mesmo assim, parece que as pessoas não querem investir nisso, e teima ainda ir só, né? Tipo assim, não tem sentido a gente ir só, sendo que alguém que já conseguiu chegar lá está disposto a ajudar a gente, tá? Inclusive eu criei todo esse canal aqui da Zuc TV para ajudar fotógrafos a ter sucesso, né? A chegar a ter os mesmos resultados que eu e ganhar muito dinheiro, né? Porque, enfim, esse é o grande objetivo da maioria, né? Então, por exemplo, não tem sentido um cara tentar sozinho descobrir de novo a teoria da relatividade, né? Não tem sentido. Vamos lá estudar. Tipo assim, não tem sentido eu reinventar a roda. Vamos lá estudar. Porque aí eu vou gastar meu tempo para melhorar a roda, né? Então, e aí vai minha vida inteira para eu melhorar aquela parada que aquele cara já inventou, né? Então ele demorou 50 anos para inventar aquilo e eu aprendo aquilo em 1 ano e agora eu vou trabalhar em cima disso. Então a gente tem uma probabilidade absurda de ser melhor do que o nosso mestre, porque o nosso mestre, às vezes a gente fica assim com medo, meu Deus, eu nunca vou ser tão bom com esse cara. Inclusive eu tinha muito esse medo, né? Quando eu entrei na fotografia, tinha um cara, ele não era meu mestre não, nunca me ensinou nada, né? Mas enfim, eu admirava muito ele aqui na cidade e ele já tinha 20 anos de carreira, né? E eu ficava pensando assim, rapaz, nunca vou ser tão bom quanto esse cara, porque quando eu tiver 2 anos de carreira, ele tem 22 anos de carreira, sempre ele vai estar 20 anos na minha frente, né? Na verdade, em 5 anos eu acho que eu já estava bem mais evoluído que ele, porque também ele deu uma parada no tempo, né? Mas, tipo assim, às vezes a gente tem medo do nosso mestre, por exemplo, só que todo discípulo tem uma probabilidade muito maior de ficar melhor do que o mestre. Inclusive, assim, os mestres de verdade, o sonho de todo mestre é criar discípulos aí para superar eles, sem dúvida, né? Porque o mestre teve toda uma jornada para ele descobrir aquilo tudo, e aí ele passa tudo ali num tempo muito mais curto pro discípulo, e o discípulo, enfim, usa toda a vida dele para superar o mestre, né? Para pensar em cima do que o mestre ensinou, né? Então, assim, cara, muito fácil. Eu consegui fazer qualquer pessoa crescer muito, e qualquer pessoa que eu ensinar tem uma probabilidade muito maior de ser maior que eu, digamos assim, no mesmo tempo, em 18 anos, alguém que eu ensinar, tipo assim, deve estar anos-luz maior que eu, tá? Então, essa é a ideia.
E aí, porque assim, não tem sentido a gente reinventar a roda. Tá? Então, se você tá aí tentando ter sucesso na fotografia, crescer na fotografia sozinho, cara, não tem sentido. Maior perda de tempo da vida. Faça de tudo que você puder para participar de algum grupo, para ter um mestre, para ter um treinador, para ter alguém para lhe guiar, porque assim a gente avança muito mais rápido. Não tem sentido eu passar 10 anos tentando sozinho. Eu passei porque, como eu disse, eu não tinha muita oportunidade, eu não tinha, mas hoje tem, hoje não é mais desculpa, tá? Então, tipo assim, eu vejo que cada vez mais, quando avançar o tempo, vai ser mais fácil a gente chegar no sucesso, porque mais gente chegou no sucesso e aquelas pessoas ensinam sempre, tipo assim, é incrível como todo mundo que chega no sucesso quer ensinar outras pessoas a chegar no sucesso. Uma vez até eu falei isso num vídeo, né? Que eu comecei a ensinar fotografia porque, tipo assim, já ficou bom demais pra mim. E aí agora tá na hora, tipo assim, não tem mais sentido só ficar bom pra mim. Agora eu quero que fique bom pros outros. Ou seja, eu subi a escada e agora eu quero puxar na mão de quem não chegou ainda. E é impressionante, todo mundo que chega lá, é raro ter um que não queira ajudar outros a subir também, né? E aí existe uma resistência muito grande, às vezes a gente tentando puxar e o cara que tá lá embaixo querendo que a gente desça, né? Mas enfim, o movimento tem que ser para cima e não para baixo. Então, voltando à história, né? O Einstein inventou lá a teoria, daqui a pouco vários outros caras aprenderam rapidamente e já questionaram de forma, digamos assim, absurda a teoria, testaram a teoria dele, digamos assim, tentaram dizer que não dava certo, viram que dava certo, enfim. E aquilo gerou uma evolução muito maior. Então, se ele não tivesse inventado aquela parada, não tinha surgido 1 milhão de outros conteúdos porque ele inventou aquilo, né? Certa vez, eu gosto de conversar muito com meu pai, e ele sempre desde pequeno, ele ficava me dizendo, vamos inventar alguma coisa, vamos inventar alguma coisa. E uma vez a gente conversando, ele disse, cara, não tem mais nada pra gente inventar. Isso deve ter uns 20 anos por aí. Me lembro muito dessa conversa. Não tem mais nada pra inventar porque já inventaram tudo, né? E às vezes a gente tem esse sentimento, cara, já inventaram tudo. E eu digo pra vocês, minha gente, enquanto mais se inventa coisa, mais é possível inventar coisa. Só um exemplo pra vocês. No dia que essa ficha caiu pra mim, eu disse, cara, meu Deus do céu. É impressionante isso, né? Então no dia que essa ficha caiu pra mim, eu fiquei louco, né? Por exemplo, só um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, deixa eu ver se tá riscando, beleza. Há muito tempo atrás, por exemplo, inventaram a eletricidade, né? Vou fazer uma lâmpadazinha aqui. Isso aqui era para ser uma lâmpada, tá? Inventaram a eletricidade. Agora eu pergunto, não me lembro bem quando é que inventaram a eletricidade, mas eu acho que uns 200 anos por aí, né? 1800 alguma coisa. Cara, imagina quantas coisas foi inventada, por que foi inventada a eletricidade. Inclusive, um dos caras mais tops aí da eletricidade foi o Nikola Tesla, teve o Thomas Edison, teve alguns outros antes dele, né? Então, no dia que o cara conseguiu dominar a eletricidade, olha quanta coisa surgiu, por que surgiu a eletricidade. Então, digamos, se é simplesmente aquele carinha ali, não sei se foi o Tesla, eu acho que não foi ele que inventou a eletricidade, não. Ele deu um grande salto na eletricidade, mas vamos supor, se o Tesla simplesmente não tivesse existido e ele não tivesse melhorado os sistemas, cara, um monte de coisa não tinha nascido. Ou seja, é até incalculável ver o tanto de coisa que surgiu porque ele inventou essa parada, vamos dizer aqui, né? Ele inventou a eletricidade e aí, por causa da eletricidade, vários caras inventaram outras coisas. E um cara que inventou um motor. Isso aqui é um motor. Vamos dizer aqui, um motor. Por causa que inventaram um motor, vários caras inventaram outras coisas. Aí esse aqui inventou uma fábrica. Por causa que inventaram uma fábrica, esse aqui inventou, digamos, um computador. Porque inventaram um computador, esse aqui inventou um celular. Porque inventaram um celular, esse aqui inventou a internet. E aí, tipo assim, poxa, e a raiz de tudo é esse carinha bem aqui, o que inventou a eletricidade. Tá entendendo? Então, como uma invenção desencadeia milhares de outras, tá? Imagina, por exemplo, antes de se inventar, por exemplo, o cara descobriu as ondas de rádio. Não sei desenhar um rádio, vamos supor que isso aqui seja um rádio. Por causa das ondas de rádios, inventaram a televisão. Por causa da televisão, inventaram a internet.
a internet, ou seja, estando sempre aprimorando ondas. Por causa disso, a gente vai inventar mais um monte de coisa. Então, sim, sempre uma inovação, ela precisa de outra inovação. Então, não existe essa de hoje a gente não tem mais nada para inventar. Porque enquanto mais tem coisa para inventar, cada coisa que se inventa, nasce milhares de outras coisas que vão ser inventadas em cima daquela plataforma, tá? Por exemplo, a gente volta aí no tempo e vamos quase assim caminhando agora para o Clubhouse. Vamos falar de internet, né? Inventaram a internet. E aí, com certeza, os caras pensavam, não tem mais o que inventar, internet. Foi-se um tempo que inventaram, vamos supor, o Google, né? O Google. E o Google fez a internet ser o que era hoje, né? Tipo assim, ele popularizou a internet, fez a gente encontrar tudo. E aí, foi tipo assim, eu acho que uma das maiores revoluções da comunicação depois do rádio foi o Google, né? A internet, mas assim, o Google, porque o Google fez tudo ser encontrado, né? A internet conectou, mas antes de quem é velho, quem é assim desse tempo, né? Sabe que antigamente a gente não, tipo assim, tudo estava na internet, mas eu não sabia onde era que essas coisas estavam, né? E aí o Google vai e joga assim tudo para o mesmo lugar. Então o Google assim diminuiu muito as coisas, porque agora eu podia estar, porque eu me lembro muito assim que eu entrei na internet, 94 por aí. E aí eu começava a visitar, a gente chamava isso de passeios virtuais. Foi quando eu conheci a Europa todinha, tipo assim, a gente via as fotos lá, coisa que eu não via em lugar nenhum, onde era que eu ia ver. Paris, por exemplo, né? E aí eu já começava a andar em Paris, daqui a pouco quando o Google fez o Google Street View, né? E, rapaz, eu achei muito massa e eu comecei a andar nas cidades tudinho. Hoje, quando eu viajo assim pra fora, eu já sei muito sobre a cidade, porque eu já andei nessa cidade virtualmente, né? Por exemplo, tem uma loja que eu acho que todo fotógrafo deve visitar ela um dia, que é a Disneyland da fotografia, que é a BH nos Estados Unidos, é a maior loja de fotografia aí do mundo. E eu já andei na BH. Quem quiser ir na BH hoje é só entrar lá no Google Street View, em que o Google filmou a BH por dentro. Então quando eu chegar lá eu já sei exatamente como é tudo, né? Então cara, isso é um poder assim absurdo que o Google fez e proporcionou pra gente, tá? Mas assim, por que inventaram o Google? Aí uma hora, inclusive foi o Google, se não me engano, que inventou o Orkut, a primeira rede social. Na verdade assim, inventaram os fóruns, né? E depois dos fóruns inventaram as redes sociais, que um dos primeiros foi o Orkut, né? E aí, deixa eu só apagar aqui que tá na minha cara. Então, inventaram o Orkut, né? Depois do Orkut, inventaram o Facebook. E aí daqui a pouco, tipo assim, chegou algum tempo que eu pensei, cara, será que ainda vão inventar alguma rede social diferente, né? E tipo assim, como se já tivesse inventado tudo, mas não. Cada rede social, cada coisa que é inventada, ela é plataforma para milhões de outras, né? Depois do Facebook estourou e tal. Várias outras tentaram fazer a mesma coisa que o Facebook fez. E, enfim, caiu todo mundo. O Google caiu, todo mundo caiu, né? Google não, Orkut, todo mundo caiu aí. Até que chega o Instagram. Ou seja, o Instagram revolucionou um monte de coisa e ele chega completamente diferente aí do Facebook, né? E daí pronto, chegou o Instagram, não me lembro quem chegou primeiro, se foi o Instagram ou se foi o WhatsApp, mas beleza. Mas aí daqui a pouco o cara inventou também o WhatsApp, ou seja, o WhatsApp não tem nada a ver com o Facebook, não tem nada a ver com o Instagram, também é uma rede social. E teve seu espaço também. Vários caras tentaram criar um outro WhatsApp, vários caras tentaram criar um outro Instagram, vários caras tentaram criar um outro Facebook e nada deu em nada. Por quê? Porque era só mais um. Então só vai dar alguma coisa se for completamente disruptivo, se for diferente, tá? Então não adianta só repetir. Tem até um parênteses que eu vou fazer aqui, que é uma coisa que eu, assim, me dói demais. Nos Estados Unidos tem uma lei chamada antitrust, né? Que é para impedir que certas empresas monopolizem o mercado, que eu acho que isso não existe, né? Então, assim, toda empresa, quando cresce demais, eles processam a empresa porque ela, digamos assim, é boa demais, cresceu demais, como se ela impedisse a concorrência, né? Porque aí, inclusive, o Facebook está sendo processado agora, se eu não me engano, o YouTube, o Google também, porque, tipo assim, eles não deixam mais ninguém concorrer. Ora mais, que besteira, meu Deus do céu. A pior coisa que alguém pode fazer é tentar barrar isso aí. Por quê? Porque eles vão tentar impedir alguém que é muito bom de crescer, porque os outros também não conseguem crescer. Mas os outros não conseguem crescer porque não pensa. Não é por outra coisa, não.
Por exemplo, se qualquer pessoa inventar algo completamente diferente, essa coisa vai reinar. Agora não dá é para tentar inventar, digamos, aqui é o Facebook, aí eu só vou e faço uma cópia do Facebook. O Facebook Júnior. Não dá, isso aqui não vai vingar. Agora se eu invento uma coisa completamente diferente, Clubhouse, aí vinga, tá entendendo? Então a gente precisa, digamos assim, se ninguém interferisse nisso, se não existisse o governo para interferir nas coisas, as pessoas tinham que pensar muito mais, né? Todo tipo de protecionismo é ruim, então existe muita proteção, assim, o governo protege muito algumas empresas. Enquanto mais o governo protege uma empresa, por exemplo, existe o imposto de importação no Brasil, para quê? Para proteger empresas brasileiras das empresas americanas. Então, o que os caras fazem? A gente não tem uma grande tecnologia para inventar um celular top para concorrer com o iPhone. Então, vamos tacar imposto no iPhone para ninguém comprar um iPhone. Teoricamente, isso é para proteger a nossa indústria. Mas eu vou proteger de quê? De nada, porque todo mundo termina comprando o produto bom. Se aqui tivesse um celular brasileiro fraquinho, velho, ninguém ia comprar esse celular brasileiro só porque era barato. A gente compra o caro, ou seja, a gente é lesado porque a gente está pagando muito mais caro e não existe proteção. A proteção tem que ser deixar livre, porque para eu concorrer com aquele cara, eu tenho que botar a cabecinha para funcionar. Por exemplo, certo tempo, eles estavam querendo regulamentar a fotografia, que é a maior tristeza do mundo. Protege alguns e impede um monte de outros de continuar. Por exemplo, se eu domino a região aqui, porque eu criei um monte de coisa diferente, e aí eu pego todos os trabalhos, tudo bem, mérito completamente meu, porque eu criei esse tanto de coisa. Se todo mundo está só me copiando, fazendo a mesma coisa que eu fiz, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir, digamos, ganhar de mim. E aí, o que eles querem? Eles querem que crie alguma lei para impedir de eu fazer não sei o que, para eles poderem crescer. Não, só eles botar a cabeça para funcionar e criar uma coisa. Do mesmo jeito que eu criei coisas que não existem na fotografia, algum dia eu vou falar só de produtos, de coisas que eu criei na fotografia que ninguém nunca viu por aí. E tipo assim, por isso que a Azuki ficou tão original e cresceu tanto. E por que eu consegui criar? Então quer dizer que não existe mais nada para criar? Tudo que eu criei foi baseado em cima de alguma outra coisa que eu vi em algum lugar. Então o cara pode muito bem pegar as coisas que eu criei e pensar mais em cima delas e criar mais, né? Ou seja, e muito mais além de mim, que é exatamente tudo isso que eu estou falando, né? Combinatividade. Então enquanto menos proteção, mas as pessoas têm que se virar e botar a cabecinha para funcionar. Por que o Brasil é atrasado? Porque tem proteção demais. E aí, em vez da gente botar a cabeça para pensar, não. A gente fica acomodado e fazendo produto ruim e porque sabe que o governo vai tentar proteger a gente, enfim. Então, rapaz, não dá para mim esse negócio de proteção, de governo, enfim. Acho isso aí o maior tristeza, né? Então, porque a gente tem que ser desafiado realmente para criar coisa nova. Então não tem essa do Facebook, aí os caras dizem, mas o Facebook não vai deixar nada crescer, porque ele vai tentar comprar tudo. Pois é, quando o Facebook criou toda a ideia dele lá, tentaram comprar por várias vezes, por valores absurdos o Facebook, que o Zuckerberg nunca vendeu. Ele não vendeu, pronto. O cara do Instagram vendeu o Instagram pro Facebook porque quis, ele não foi obrigado a vender, tá? Então ele vendeu porque quis, e ele tá na boa, ele tá feliz lá, ganhou seu 1 bilhão lá na época, se eu não me engano, e pronto. Então não tem essa. Por exemplo, se o cara do Clubhouse quiser se vender, inclusive já ouvi dizer que em pouco tempo, menos de um mês, ele saiu de um valor de mercado de 100 milhões para 1 bilhão, se eu não me engano já tá com coisa de mais de 1 bilhão, em menos de um mês. Ou seja, ele está crescendo de uma forma exponencial também. Ele se vende se ele quiser. Se ele não quiser, ele não se vende, tá? E aí, ou seja, então ele não tem essa, ele não tem que... mas aí o outro vai e cria um igual, porque pode. Enfim, só ele continuar inovando. Se ele inovar de verdade, ninguém vai tomar a ver dele, tá? Não tem essa. Então, assim, eu não acredito muito na proteção. Só beber um pouquinho de água. Então, assim, deixa eu me lembrar onde eu estava. Então, assim, o que eu quis dizer até agora foi que enquanto mais a gente inventa uma coisa, mais essa coisa é base para a gente inventar mais coisas, tá? Por isso que enquanto mais a gente avança no futuro, mais
Existem possibilidades, porque agora a gente pode inventar coisas em cima de outras coisas que não existiam antigamente. Então assim, no dia que eu entendi esse pensamento, tipo assim, minha vida mudou muito, assim, porque eu parei de ter medo, assim, de já inventaram tudo, né? Não, pois agora a gente olha para essas coisas e tenta melhorar cada coisa que a gente conhece e assim criar uma nova coisa, né? E aí chega, como eu disse, né? Teve várias redes sociais que tentaram aí concorrer com o YouTube, com o Facebook e tal, e a gente pode ver que cada uma só consegue vencer se ela tiver o diferencial, né? Por exemplo, no mundo dos WhatsApp da vida, né? Chega o Telegram, chegou vários aí que tentou concorrer com o WhatsApp e tal, mas tudinho só era um novo WhatsApp, né? E tipo assim, não vai vencer. Mas daqui a pouco chegou o Telegram. Então o WhatsApp, ele é feito o quê? O objetivo dele é pessoas se conectarem umas com as outras e conversarem, tá? Essa é a essência do WhatsApp. Chega o Telegram, que no início também tinha essa essência, tá? Ele queria também só, enfim, ser mais um mensageiro. Mas ele viu que o WhatsApp não tinha uma função, por exemplo, que é a questão dos grupos. O WhatsApp, os grupos é limitado a 250 pessoas, e é uma coisa que nunca vai mudar, porque não é da essência do WhatsApp criar grandes redes de compartilhamento, tá? O povo até faz, mas está infringindo as regras. Por exemplo, tem gente que vende cursos ou então quer divulgar alguma coisa no seu marketing, que cria 500 mil grupos, tá? Isso aí não tá contra as regras do programa, e a gente dá nosso jeitinho. Mas aí chega o Telegram, viu que tinha uma brecha para eles inovarem e dizer assim, pois aqui no meu a gente vai criar um canal de comunicação sem limite, né? E aí, não me lembro se tiver limite, é coisa de sei lá, é muito grande, tá? Então praticamente é sem limite, não sei se 1 milhão de pessoas num canal no Telegram, tá? E aí, rapidamente, o Telegram hoje ficou muito forte, ou seja, ninguém usa ele para conversar, praticamente ninguém usa, como se conversa no WhatsApp. Agora também, em compensação, ele está super povoado e populado de pessoas que querem passar mensagens para muitas pessoas. Então o grande legal do Telegram é os grupos, tá? Ou seja, ele olhou para o WhatsApp, viu o que o WhatsApp não tinha e entrou exatamente aí. Então assim, é assim que a gente cria, né? Eu olho para o que já existe, tudo no mundo pode ser melhorado, né? Inclusive eu tenho um exercício que é até sem querer, que toda hora eu fico pensando, eu tento melhorar tudo sempre. Eu digo assim, eu sou um designer do mundo, né? Designer é o cara que toda hora tá tentando melhorar. Se eu pego essa garrafa, eu fico tentando o que eu poderia fazer nessa garrafa para ela ser melhor. É um exercício que que eu tenho, que enfim, é quase sem querer que eu faço isso. Eu pego um iPad desse e diz, cara, esse iPad podia ser melhor assim, assim, assado, e tudo eu fico olhando com esse olhar de que eu poderia melhorar aquela coisa. E nisso, daqui a pouco eu chego no meu trabalho na fotografia e vejo uma coisa que eu tô fazendo e como isso aqui já tá tão presente na minha cabeça, eu consigo melhorar e assim eu consigo criar muita coisa. Já criei muita coisa aí na fotografia e sempre estou criando em todas as áreas que eu entro. Eu tento olhar e tento ver onde é que está um defeitinho para tentar melhorar aquela coisa. Nem que eu não execute, mesmo que fique só na mente. Muitas eu executo, as que dá, as que não dá eu não executo, tudo bem. Mas é um exercício que eu sugiro todo mundo fazer, né? Porque isso é muito interessante para a gente ir treinando aí nossa mente de criatividade, né? De combinatividade. Toda hora a gente está combinando as coisas, né? Então, o WhatsApp, o Telegram ele consegue se fixar nisso. Agora sim, qualquer um que chegar hoje em dia e for fazer um mensageiro igual o WhatsApp ou igual o Telegram, não vai ter espaço. Quem for fazer uma rede socialzinha igual como é que se diz? O Instagram, não vai ter espaço. Agora, se o cara começar a pensar onde está a falha deles, ou o que poderia ser melhor que isso, e criar exatamente isso, aí pronto, aí assim ele é disruptivo e assim ele acha o seu lugar, tá? Que foi exatamente isso que o Clubhouse fez. E por isso que eu digo, Clubhouse é a rede social mais disruptiva de todos os tempos. E eu tenho certeza que ela não vai ser só uma modinha, vai ser uma coisa forte mesmo, tá? Então vamos lá, vamos começar a entrar aqui no Clubhouse depois de dado toda essa introdução, né? O que é o Clubhouse? Primeiro, basicamente todas as redes sociais... Não, vou começar a falar dos fóruns, né? Fóruns basicamente foram as primeiras redes sociais aí lá no passado. O fórum, eu
tudo que eu aprendi de fotografia foi em fóruns de fotografia. Inclusive o tal BR Foto, ele até acabou um dia desse. Não me lembro, acho que 98 ou ano 2000, uma coisa assim. Eu já tava nesse fórum, anos 2000 por aí. 2000 foi, 98 não, 2000. E um fórum é um lugar pra gente simplesmente conversar numa conversa. Lógico que tinha fórum de tudo enquanto, né? Mas eu entro lá e pergunto alguma coisa e outro cara com grande experiência me diz, enfim, tem essa troca de informação. Lógico que para um fórum, para eu receber uma resposta, às vezes demora 2, 3 dias, né? Então, digamos, tudo que eu aprendi de fotografia, eu sou de uma cidade bem pequena, mas as pessoas, às vezes, quando me conheciam, perguntavam se eu era de fora, se eu tinha aprendido com o povo de fora, porque aqui ninguém fazia a coisa que eu fazia, principalmente naquela época. E aí eu disse assim, eu sempre digo, olha, eu moro aqui, mas minha mente sempre foi do mundo, né? Eu não aprendi com ninguém daqui, então eu não tenho só a mente limitada daqui. Minha mente é do mundo, porque eu aprendi com os caras do mundo todo, né? Nesses fóruns, né? Então tinha gente dos Estados Unidos, tem gente de todo nível, gente muito top, gente muito simples e tal. E isso, essa diversidade, que dá um, como é que se diz? Um poder muito forte na nossa cabeça, né? Inclusive, só fazendo mais um parêntese, tem uma universidade chamada Singularity, que é uma universidade do Google com a NASA, que, cara, é uma das coisas mais massas do mundo, fica nos Estados Unidos, e quando eu ouvi falar a primeira vez dela também, eu fiquei louco, né? Lá, o objetivo, se eu não me engano, a gente faz um curso, acho que dura 6 meses ou 3 meses, uma coisa assim, é um curso de certa forma rápido, né? E lá, tipo assim, a coisa mais difícil do mundo é a gente ser aceito. Se eu não me engano, eles têm 80 vagas só por curso, por semestre, por ano, sei lá. E o pré-requisito é você ser o melhor do mundo em uma coisa. Agora, que coisa? Em uma coisa, não interessa que coisa é essa, tá? Então você tem que ser muito bom em uma coisa e eles não querem aceitar 2 pessoas que são boas na mesma coisa. Por exemplo, lá, essa é uma escola de futurismo, né? Uma escola de inovação e tal. Então lá, por exemplo, se nesse ano eu me cadastro e eu sou, digamos, médico biomolecular, vamos supor, né? E aí tem vários médicos biomoleculares, eita, nome difícil. E aí eles vão escolher o melhor desses médicos, mas ele só quer um, ele não quer 2, né? Naquela mesma área. Então, vai estudar junto um médico biomolecular, vai estudar junto um comediante, né? Mas eu tenho que ser um comediante top. Vai estudar junto sei lá, um artista, um fotógrafo, vai estudar junto um cara de engenharia, enfim, ele quer pegar as pessoas com o pensamento mais diversificado possível. Inclusive, quando eu conheci essa história, foi através de um cara chamado Murilo Gun, né? Quem não conhece ele, assim, um cara... Inclusive, ele só fala de criatividade, o cara é muito top. Ele tem um curso de criatividade, inclusive já fiz esse curso também. E ele foi um dos caras que foi pra Singularity aqui do Brasil, né? Acho que poucos conseguiram ir. E ele foi como comediante, né? Ele era o top dos comediantes lá e tal. E ele foi... E ele contava muita história massa, né? Então ele disse assim, por que eles querem essas pessoas o mais diferente possível, né? Porque assim, ó, quando a gente tá numa faculdade normal, digamos, uma faculdade, vamos supor, de medicina, e aí daqui a pouco tá todo mundo aprendendo com um médico, né? Todos os alunos aprendendo com um médico, e então todo mundo sai com um vocabulário, com uma visão e com um pensamento muito nichado só daquela área, né? E isso é ruim para a evolução. Se a gente tiver só um pensamento de um jeito, isso é ruim para a evolução. Inclusive, assim, a seleção natural, a evolução assim, da vida na Terra, quanto mais diversificada ela for, mais forte vão ser as raças, né? Inclusive, tinha até um projeto uma vez, não me lembro muito bem desse projeto, mas que ele dizia que eles queriam selecionar os genes das pessoas mais fortes e criar todo mundo baseado só naquele tipo de gene ali e tal. E aí um cara disse, não, isso é a pior coisa que tem, porque a força da vida é justamente a diversidade. Porque, por exemplo, imagina que todo mundo tem só esse mesmo gene para todo mundo ser mais forte e tal e tal. Mas também se chega um vírus, esse vírus, e todo mundo tem um gene bem parecido, a gente podia ser extinto muito mais fácil, tá? Então, enquanto mais tiver diversidade de gene, de tudo, mais fácil de prosperar essa vida, né? Porque, digamos, esse vírus vai pegar nessas pessoas aqui, mas não pega nessa, tarará. Então, assim, eles, na Singularity, eles acreditam no poder do compartilhamento, voltando lá para a história do início do vídeo, e de pessoas com o pensamento mais diferente possível, tá? Então, se eu pego 10 médicos para pensar numa solução X, é isso, para qualquer coisa,
todo mundo vai pensar com a mente de médico e vai pensar assim, muito nichado, né? Agora, quando eu misturo, digamos, um médico e um comediante, duas pessoas que não tem nada a ver, para pensar numa certa solução, o comediante vai enxergar por esse lado, o médico enxerga por esse outro, o engenheiro enxerga por esse outro, o arquiteto enxerga por esse outro, e assim a gente consegue ter ideias muito mais disruptivas, né? Inclusive, o grande objetivo da Singularity é o cara criar, chega lá, a gente cria uns grupinhos, né? Cada pessoa tem seu grupinho. E cada pessoa, para se formar, tem que criar um projeto que vai impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos, né? Então, todo mundo tem que sair de lá com uma ideia dessas, né? E aí, todo mundo pensando em conjunto, pessoas dos mais variados, digamos, habilidades, pensando junto. Então, enquanto mais for assim, mais as inovações vão ser fortes, porque daqui a pouco vai surgir uma ideia completamente diferente, porque combina áreas que, tipo assim, o médico sozinho, aquele grupo de médicos sozinho jamais ia pensar, né? O meu pai conta muito uma história que ilustra muito bem isso, que é assim, diz que ele trabalhava no Banco do Brasil e certa vez juntou todos os diretores lá, porque eles precisavam cavar um poço, né? Porque, enfim, para diminuir custos e tal, um poço de água, um poço tubular. E aí, daqui a pouco tava todo mundo, rapaz, como é que a gente vai cavar esse poço? Porque aqui não tem espaço e tal. E, tipo assim, a reunião já tava durando horas e horas e não se chegava a uma conclusão. E aí ia passando o zelador, né, tava varrendo o chão e a reunião rolando. E daqui a pouco o zelador, assim, foi e disse assim, baixinho, né, disse uma coisa assim que aparentemente os outros nunca sonharam com isso. Rapaz, você podia cavar o poço lá na calçada, lá do lado de fora. Ou seja, uma coisa completamente absurda. E todo mundo olhou pra ele assim. E na hora, assim, tipo assim, quase disseram assim, rapaz, cala a boca. Mas aí daqui a pouco um dos caras lá foi pensar, rapaz, é mesmo, é a ideia mais louca que tem, mas pode ser essa ideia. E aí daqui a pouco eles começaram a pensar nisso, daqui a pouco evoluiu a ideia e terminou que eles cavaram a ideia, ou cavaram o poço lá na calçada, né? Então eu sempre gosto muito de lembrar dessa ideia do poço, às vezes o cara não tem nada a ver com a história e ele, jogou uma solução que a princípio ninguém nem teve coragem de pensar nessa solução, né? Então muitas das coisas que eu já fiz na fotografia foi às vezes coisas que quase ninguém tinha coragem de pensar, porque tipo assim, ia parecer louco demais, mas terminou que, enfim, teve muito sucesso, né? Então, isso quando a gente joga um monte de gente junto, de várias especialidades, para pensar na mesma coisa, para pensar para resolver um problema só, o poder dessa ideia é muito maior, né? Então, só mais um pontinho sobre o poder do compartilhamento. Tem uma ideia aqui também, quando eu vi essa ideia assim, eu achei muito massa, que foi, se a gente pensar, os Estados Unidos hoje é um dos países mais top do mundo, sem dúvida, né? E aí eu comecei a pensar, por que os Estados Unidos é tão top? Por que as pessoas mais ricas surgem lá? Por que, enfim, né? Por que a maior parte dos inovadores, se a gente for pegar a maior parte das inovações, invenções, tudo nasceu lá e tal. E tem um documentário muito massa chamado Gigantes da Indústria, que tem no History, né? Ele tem disponível no YouTube, eu assisti ele no YouTube. A qualidade é ruimzinha, mas dá pra assistir, né? Mas quem tem o History aí pode assistir ele melhor, né? E lá ele mostra, no início ali dos anos 1900, os gigantes da indústria americana, né? E por incrível que pareça, todos os caras, eles tinham um relacionamento entre si, ou seja, os caras mais ricos do mundo, que foi Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, os caras tudinho, daqui a pouco eles participavam de um mesmo grupo. Inclusive um dos caras que, se eu não me engano, foi quem criou essa história desses grupos, chamado Napoleão Hill, inclusive é um escritor muito top aí, todo mundo deve ler o livro deles, um dos livros mais clássicos deles é Quem Pensa Enriquece, e ele criou o conceito do Mastermind, e ele fazia parte do mesmo grupo desses caras, e todos esses caras foram muito para frente, inclusive depois até saiu aquela ideia de que assim, a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então não é à toa que todas as pessoas desse grupo cresceram demais. Porque imagina todos os caras super top ainda conversando, eles tinham reuniões, digamos assim, né, periódicas, e cada um estava num trabalho. O Thomas Edison era um cientista, o Henry Ford trabalhava, enfim, cada um numa coisa, né?
E eles se encontravam e conversavam e um ajudava o outro a ter ideia, né? Então, cara, o Mastermind é a coisa mais poderosa do universo e é um movimento que está surgindo muito forte aqui no Brasil também. Eu não sei se já existia há muito tempo, mas eu comecei a ouvir falar de Mastermind aqui no Brasil, coisa de uns 7 anos atrás por aí. E hoje tem uma gama de gente que entrou nesse Mastermind, inclusive eu poderia ter entrado, mas na época eu não acreditei na parada, foi há 7 anos atrás. E é impressionante como todas as pessoas que entraram nesse grupo há 7 anos atrás, hoje já estão mais do que multimilionários, né? E por quê? Porque um cresceu e um foi ajudando o outro, é um grupinho fechado e cada um descobre uma coisa diferente, cada um ajuda o outro. Então, sim, o poder do compartilhamento de ideias é muito forte, é muito forte. E tipo assim, quanto mais a gente participa de grupos assim, mais a gente cresce. Então, participe de algum mastermind, de algum grupo que todo mundo esteja focado no crescimento, né? E, inclusive, muito em breve eu vou estar criando um grupo desse também de fotografia. Eu estou criando agora um grupo, não é um mastermind, porque o mastermind é a mente mestre, ou seja, todo mundo já é top e começa a trocar informação entre si, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou estar criando um grupo para eu treinar essas pessoas para eles ficarem tops. Daqui, sei lá, 3, 4 anos, quando esse pessoal tiver resultado, aí eu crio um mastermind só entre os que já passaram de um certo patamar, né? E aí pra gente evoluir muito mais. Então, foi mais ou menos assim que eles começaram a fazer e hoje tem mastermind aí, de tudo quanto é jeito. Eu comecei, o primeiro que eu ouvi falar tem 7 anos mais ou menos, e é impressionante como todo mundo que entra explode aí de ideias de produtividade, porque diretamente um cara ali ensinando o outro, né? Então esse é o poder do compartilhamento. E, por exemplo, assim, isso se conecta a toda essa história que eu tô contando aqui desde o início. E os Estados Unidos, surgiu um dos primeiros caras muito grande, e aí alguém que andava com ele. É muito massa essa série lá, vocês podem assistir. Como vocês vão ver, com todos os caras são conectados uns com os outros. E hoje, depois assim, hoje ficou muito forte lá o Vale do Silício, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso, que é o maior centro aí, talvez, de inovação do mundo. E só um segundo. Caiu o meu Instagram aqui. E o que acontece? Imagina que você mora lá no Vale do Silício, cara, é muito mais massa, porque lá as ideias estão rolando toda hora, então a probabilidade de um cara que mora lá no Vale do Silício criar uma grande inovação é muito maior do que um cara que mora aqui. Só que, cada vez mais, essas barreiras regionais tá, digamos assim, se encurtando justamente por conta do compartilhamento da internet, das redes sociais, e já eu chego no Clubhouse novamente, né? Pra vocês terem noção, a IBM, se eu não me engano, surgiu lá no Vale do Silício. Por acaso o Steve Jobs morava lá e ele morava quase vizinho, assim, a IBM. Acho que, se eu não me engano, ele até trabalhou lá. E aí, daqui a pouco, o Steve Jobs faz a Apple. Se eu não me engano, o Bill Gates também era de lá. Ou seja, então, tipo assim, lá a cultura ferve esse empreendedorismo, né? E por isso que a maior parte das coisas nasce por lá. Então, lógico que naquela época era muito mais fácil um cara de lá inventar uma grande coisa, porque vários outros caras da mesma cidade já tinham inventado grandes coisas. E aí rola uma inspiração ali rápida, do que, tipo, digamos assim, alguém que mora aqui, né? Mas o poder da internet é esse, que tá acabando cada vez mais essa barreira. Enquanto mais a comunicação aumenta e mais ela diminui as barreiras, e mais não tem esse lance de, tipo assim, o cara teve sorte por ter nascido lá, tá? Então, assim, sempre quando surge um grande cara numa região, ele puxa todo um mercado para aquele mesmo rumo. Sem dúvida alguma, aqui na minha cidade, eu contribuí muito para a evolução da fotografia, porque quando eu comecei a inovar lá atrás, quando eu comecei a aumentar muito o meu preço, muito, muito diferente aqui dos outros caras do mercado, aquilo teve um movimento que puxou todo mundo para cima, né? E muita gente começou a se inspirar nas coisas que eu fazia, e daqui a pouco eu também comecei a me inspirar neles, enfim. E às vezes um cara, ele consegue puxar todo um mercado de um local, e dependendo do tamanho do cara, às vezes até do mundo, né? E, enfim, aconteceu muito isso lá, e cada vez isso está mais fácil de acontecer por conta da comunicação mais próxima e mais eficiente, né? Que cada vez mais a gente está tendo, cada rede social que chega, a gente tem uma comunicação aí mais top, né? Então, assim, voltando lá à história enfim, voltando à história lá que eu estava falando, só um segundo.
quando a gente chega agora, quanto mais a gente acelerar a comunicação e quanto mais a gente colocar pessoas diferentes conversando entre si, maior vai ser a capacidade de inovação. E foi exatamente essa a proposta do Clubhouse, né? Não sei se os caras pensaram sobre isso, porque às vezes também o cara pensa numa ideia e ele joga e vê como é que as pessoas vão usar, né? Mas assim, lógico que ele deve ter pensado sobre isso, mas se ele não tiver pensado, é isso que está acontecendo e isso vai ser o grande poder dessa plataforma. Então o que acontece? Todas as redes sociais, como eu estava falando agora, começou lá nos fóruns e o objetivo realmente era aprender, né? O objetivo era aprender. Mas daqui a pouco começou a aparecer um Orkut, começou a aparecer principalmente o Instagram. E com o Instagram, as redes sociais passam a ser assim, uma coisa, a cultura da imagem, a cultura da beleza, a cultura do like. E a coisa que mais importava era, tipo assim, né? Eu ter mais like, eu aparecer mais bonito. Então começou a nascer um mundo muito fake, né? O Instagram contribuiu demais para isso, que é uma rede social assim, completamente voltada ali para a imagem, né? Então, daqui a pouco eu me marquei todo, eu nem sou aquilo ali, e aí eu mostro que eu sou, ganho muito like e tal. Então, até recentemente, isso aí começou a ficar tão louco, esse negócio de like, que eles tentaram tirar os likes. Pelo menos a gente não consegue mais ver, ainda tem um like, mas a gente não consegue mais ver aí quantas pessoas têm like, porque a preocupação era só like, né? Nem que o like fosse mentira. E os caras das redes sociais, então assim, tanto o Instagram como o Facebook, eles são... A pedra fundamental dele é o like, né? E só que eles começaram a pensar, cara, era melhor se fosse o conteúdo em vez do like. Mas, enfim, ela foi criada assim e dificilmente vai mudar, né? E aí o que acontece? Chega o Clubhouse e tem uma ideia completamente diferente de todas as outras redes sociais. Primeiro, já tinha rede social de vídeo, YouTube, né? Já tem rede social de live, no próprio Instagram. Surgiu outros aí no passado, mas o Instagram já tem rede social de coisa ao vivo, que seria, digamos, o Stories. Já teve rede social de notícias, o Facebook, vamos supor, né? Rede social de compartilhamento, de conversas, que seria o WhatsApp. E estava faltando aí, não sei como é que alguém não pensou nisso antes, uma rede social de áudio. Já tinha mais ou menos uma rede social de áudio, que seria os podcasts, mas não é bem uma rede social, né? E aí, poxa, por que ninguém tinha feito uma rede social de áudio ainda, né? Um áudio é tão legal porque ele tem quase o mesmo poder do vídeo, mas é mais simples de fazer do que o vídeo e é muito fácil de consumir também, mais fácil de consumir do que uma leitura. E aí, por ser áudio, ou seja, por não ter imagem de forma alguma, basicamente todas as redes sociais é fundamentada na imagem. O Clubhouse chega para mudar tudo isso, porque ela é completamente fundamentada no conteúdo, que é o que todas estão tentando reverter e se adaptar para virar só conteúdo, né? E não mais like, não mais só essa beleza, né? E aí chega o Clubhouse para mudar tudo isso, né? E diz, pronto, aqui não tem nada com negócio de beleza, não tem nada de like. É só conteúdo. Então, se você tiver um grande conteúdo em todas as redes sociais hoje, se a gente tiver um grande conteúdo, a gente vai crescer. Mas lá mais ainda, porque não tem nenhuma outra forma. Então, ela pegou a questão das lives, ou seja, uma live, se eu faço um vídeo em formato de live e um vídeo em formato só de vídeo normal, a live dá muito mais sucesso, porque as pessoas têm esse negócio de acompanhar em tempo real ali, né? Então, pronto, lá não tem conteúdo gravado, acabou. Se tomara que não tenha, né? Porque senão eles vão perder essa essência, né? E tomara que eles fiquem na essência. Porque a live a pessoa consome muito mais, força o cara tá ali, né? E aí também não tem lance de imagem. Outra coisa, por não ter lance de imagem, a gente pode produzir conteúdo absolutamente qualquer hora, né? Então, no Instagram, eu não posso fazer live qualquer hora. Por exemplo, eu tenho uma redezinha aqui que eu gosto de deitar, e aqui no quintal de casa, e lá é um lugar escuro e tal. Às vezes, uma vez até eu gravei stories lá, mas sim, não fica legal, fica muito feio, né? Mas eu queria dizer uma mensagem, tava lá deitado. E o Clubhouse não, eu posso estar fazendo qualquer coisa e posso estar compartilhando no Clubhouse, né? Eu não preciso me produzir para nada. Por exemplo, aqui eu estou gravando no YouTube, né? Então, mostrei até para vocês aí
no início, toda a estrutura que eu estou usando aqui para gravar, eu passei, sei lá, umas 4 horas só para montar o cenário aqui. Então dá um trabalho danado para ficar esteticamente bonito, porque enfim, além do conteúdo, eu gosto muito da questão da estética, da beleza. Mas aí chega o Clubhouse, não precisa nada disso, eu posso estar de calção, dormindo, deitado em qualquer lugar e já começo a criar conteúdo ali e conteúdo relevante. Então não tem como a gente maquiar nada, né? Então tem gente, por exemplo, que cria uma super estrutura só para ser bonito, mas o conteúdo é ruim. Tá, ainda consegue chamar atenção. Lá não, lá só vai ser conteúdo, lá o cara vai reinar ou não por conteúdo. Lá eu não acredito que o besterol vai invadir o Clubhouse, como o besterol invade aí todas as redes sociais. Pelo menos por enquanto, tipo assim, tudo que eu vi, cara, discussões altamente profundas e muito massa, diferente de toda a rede social. Outra coisa muito massa do Clubhouse também é o seguinte, sobre comunicação. Vamos pensar aí a comunicação do passado, né? Vamos supor aí, sei lá, uns 20 anos atrás. A comunicação da televisão, né? A gente chama que a comunicação da televisão, antes da internet, era uma comunicação vertical, ou seja, esse cidadão fala e a gente só ouve, a gente não tem voz, a gente não tem o que dizer, né? Então, se a televisão, a Globo chega e diz assim que isso é isso, a gente tem que acreditar e acabou. Se a gente não pode duvidar, se eles quisessem mentir, eles podiam mentir, ou seja, comunicação vertical, né? Tipo assim, é ditatorial, eu mando e vocês obedecem. E aí com a chegada da internet, todo mundo começou a ganhar um pouco mais de voz, e também outras pessoas que tinham coisa para falar começou a ter espaço também. Por exemplo, às vezes tinha caras que tinham muita coisa para falar, um conteúdo muito bom, mas não tinha voz, porque só quem era convidado pela televisão que tinha voz, digamos assim, né, de impactar o mundo. E a rede social e a internet, ela deu esse poder para todo mundo, né? E hoje então a gente chega no YouTube e um cara mestre em qualquer coisa, ele cria um canal e pronto, e aí ele fala o que ele quiser e isso dá um poder muito grande. Então todo mundo ganha um poder e a comunicação passa a ser mais, digamos, não mais vertical e sim um pouco mais horizontal, né? Todo mundo ganha esse poder e a gente chama isso no início aí dos anos 2000, por aí, a internet 2.0, né? Ou seja, não é mais, agora é uma coisa mais horizontal e mais distribuída e mais, tipo assim, não centralizada, né? E eu acho que a tendência de tudo na vida é tirar a centralização. Do jeito que os colégios hoje, o colégio fala, tu tem que obedecer. Ainda é uma comunicação muito vertical. Eu acredito num colégio do futuro, inclusive é um dos grandes trabalhos que eu tenho aí, quando eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Então, do ensino mais distribuído, onde não tem uma figura central mandando de cima para baixo, porque isso limita demais, né? Tudo que for uma ideia jogando, enfiando na goela abaixo, sem deixar as pessoas pensarem, é uma coisa vertical e isso limita demais, né? Do mesmo jeito que eu falei aí, eu já dei vários exemplos sobre isso hoje, né? Então, enquanto mais tiver essa diversidade de opinião, por exemplo, uma pessoa que for aprender, uma criança, ela podia aprender de uma forma muito mais distribuída, que para isso eu estudo muito sobre uma coisa que a gente chama unschooling, né? É sem escola. Que sem escola é diferente um pouquinho do homeschooling, que a pessoa aprende de uma forma completamente descentralizada e sem ordem, como é na escola, né? E a gente consegue uma capacidade mental muito maior. Então, assim, cada vez mais a gente está ganhando esse poder de comunicação, ou seja, qualquer um pode criar sua televisão, né? Por isso também eu estou criando aqui minha Zuc TV. No próximo, como eu disse, na próxima live eu vou falar só sobre a Zuc TV, tecnologia aqui e tal. E ganhar sua voz. Mas o que acontece? Qual o maior poder, digamos assim, do Clubhouse, ao meu ver, é porque, embora todo mundo tenha ganhado esse poder de ser uma televisão, né, e de certa forma ser mais horizontal, termina que a gente também é vertical. Por exemplo, aqui eu estou gravando esse vídeo e eu tô dando a minha informação. Então, tem a Globo, dava informação para todo mundo. Agora, qualquer pessoa pode criar a sua Globo, mas a comunicação ainda é assim. Por exemplo, quem está assistindo aqui não pode estar falando comigo, né? No máximo está comentando aí nos comentários, mas ele não está interferindo diretamente na minha mensagem. Se eu tivesse assim, olhando os comentários no instante, eu podia até estar interagindo com eles e tal. Mas, ou seja,
ainda é horizontal, por mais que seja assim, muito mais descentralizado, né? Agora não é só a Globo, agora é um milhão de coisas. Inclusive a Globo cada vez está caindo mais, porque ela fala uma besteira lá e outros caras, não, ela tá mentindo, enfim. E aí a informação fica muito mais distribuída, isso é massa. Mas de qualquer forma, toda rede social ainda é um pouco vertical, né? Eu crio meu canal e lógico que eu só vou falar bem da minha coisa, do meu produto e tal. Eu crio meu Instagram, é assim. Então todas as redes sociais são muito ainda verticais, né? Embora seja muito top. E aí, eu acho que a grande disrupção do Clubhouse é justamente essa. Eu acho que é a primeira rede social completamente horizontal. Ou seja, lá não tem um cara dono de um canal. Por exemplo, como eu tenho o meu canal no Instagram, onde eu posto o meu conteúdo. Eu tenho o meu canal no YouTube, onde eu posto meu conteúdo. Lá é minha televisão, lá eu falo e as pessoas ouvem, né? No máximo pode até comentar ali, mas não é tão... lógico que não é tão, digamos, vertical quanto a televisão, né? Porque ainda dá para as pessoas comentarem, dá para as pessoas discordarem e tal, ainda dá nos comentários, tá? Mas não é uma coisa assim tão forte. E o Clubhouse não. O Clubhouse, ele é completamente horizontal, porque quando o sujeito entra numa sala, o que acontece? Eu crio uma sala e aí tem várias pessoas, né? Essa é a grande diferença, assim, de todas, tipo assim, poxa vida, eu fiquei muito empolgado com o Clubhouse, sério. E porque o jeito que eles pensaram, gente, muito massa. Então, assim, eu entro numa sala, crio uma sala sobre um tema. Por exemplo, eu crio uma sala sobre fotografia, né? E aí eu boto uma temática lá, fotografia, enfim. E aí eu chamo alguns amigos para vir lá comigo, para conversar comigo, e daqui a pouco começa todos as pessoas que seguem esses caras são notificadas e daqui a pouco todo mundo entra, né? Então o Clubhouse é como se ele fosse uma mesa redonda de um grande evento, de um congresso, por exemplo, uma mesa redonda onde várias pessoas vão bater papo e todo mundo pode ter voz, né? Então assim, tem o moderador, que é o cara que criou a sala, e aí ele chama vários outros amigos e bota em cima de um palco, que é os caras que, digamos assim, que sabem alguma coisa que vão falar, né? Então, digamos assim, tem 10 caras top na fotografia, né? Então eu vou lá, chamo os 10 e a gente monta lá aquela sala pra gente discutir um tema. E aí uma coisa massa, porque vai ter essas várias pessoas comentando aquela mesma ideia, cada pessoa com um ponto de vista diferente. Se fosse no canal de cada um só ia dar um ponto de vista sobre a história. E aqui não, várias pessoas vão dar um ponto de vista diferente sobre a mesma ideia, né? E aí começa a grande inovação, né? E aí todo mundo que está assistindo, né, digamos assim, que é o público, pode levantar a mão e interagir também. Então a gente pode fazer qualquer pessoa, digamos, subir no palco e também dar voz para aquela pessoa, né? Então tem os moderadores, tem as pessoas do palco e tem o público. Então são 3 categorias de pessoas que tem lá. E todo mundo pode falar ao mesmo tempo e no mesmo nível. E isso é a grande disrupção, o grande top, né? Então assim, se é de eu ir lá pro Instagram, ver o canal do fulano de tal, que só vai ser a ideia dele mais vertical, eu vou lá no Clubhouse, sigo ele no Clubhouse, e quando ele entrar em alguma sala, eu sou notificado, e só que naquela sala tem ele, tem mais vários outros caras da iguala dele, digamos, do mesmo nível aí dele, conversando e dando suas opiniões. Então assim, o que esses caras aprendem lá é como se fosse uma reuniãozinha que eles estão fazendo na casa deles, tá? Só que todo mundo tá vendo, né? Porque com certeza os caras mais top em cada área, eles têm uma rede de contatos muito top e eles conversam muito, como se fossem esses masterminds, né? E eles conversam muito entre si, só que aquelas conversas ficam ali para eles. E agora eles vão conversar de uma forma muito mais rápida, digamos. Eu tenho um network muito massa com 10 melhores fotógrafos do Brasil, mas a gente se encontra só uma vez por mês porque eu tenho que viajar para casa deles, né? E aí a gente vai discutir várias coisas. E agora com o Clubhouse eu posso me encontrar com eles todo dia, sem dar trabalho nenhum, meu Deus do céu. Em 1 milésimo de segundo a gente cria uma sala. Vou já mostrar aqui como é que mexe no aplicativo, como é que a gente cria. Só faço clicar um botão. Às vezes eu posso estar no banheiro, clicar ali um botão, chamo 3 caras, a gente começa a conversar sobre um tema. E assim a gente consegue se conectar com pessoas que jamais a gente, às vezes, poderia pensar em se conectar. E rola discussões maravilhosas, porque um cara muito top dá uma ideia muito top para outro,
E aquele outro cara, na mesma hora, já pega aquela ideia dele e já melhora aquela ideia dele e começa a criar esse compartilhamento de ideias e um melhorando a ideia do outro ali num nível assim, absurdo e nunca visto antes. Tá? Nenhuma rede social provocou esse debate tão forte como o Clubhouse vai provocar. Então, assim, gente, eu acompanho só há 3 dias essa parada e eu tô quase 24 horas nela e, por exemplo, teve salas que eu entrei que dura 15 horas de duração, né? E as pessoas tudo lá e trocando e enfim, é uma parada muito louca, impressionante, e a profundidade das conversas, né? Porque ali, por exemplo, eu não tenho um canal para a pessoa me seguir. Como é que eu vou fazer alguém me seguir? Pelo nível de, digamos, de discussão que eu tenho, digamos que ninguém me conheça, né? E aí eu entrei numa sala agora, naquela sala ali tá bombando, então quando chegar a minha vez de falar, e aí eu vou e falo uma coisa muito massa. E, enfim, e a partir daquele momento ali, todo mundo pode clicar no meu botãozinho, as pessoas gostaram do que eu falei, né? Eu falei uma coisa muito densa, muito profunda, e aí as pessoas, já me seguem ali na mesma hora, porque elas querem ver quando eu entrar em outra discussão de alguma outra coisa, né? Então a gente ganha seguidor assim, que é completamente diferente aí de todas as outras, né? Onde eu tenho o meu canal e eu só posto minhas coisas tudo maquiadinha, tudo do jeito que eu quiser, enfim. E lá não. Lá realmente esse conteúdo é rei, então eu tenho que me esforçar demais. Daqui a pouco, se eu digo uma besteira para alguém, na mesma hora um monte de gente não vai gostar e não vai seguir, tipo assim, é muito rápido. E eu comecei a pensar, o Clubhouse é como se ele fosse um fórum em tempo real, porque a proposta dos fóruns lá era justamente ter esse tipo de discussão, né? Só que eu mandava uma pergunta aqui, 3 dias depois minha pergunta era respondida para alguém top, né? E lá não, é instantâneo, 1 segundo. Então quando isso pegar mais ainda, sei lá, daqui uns 2, 3 anos, eu fico assim besta com a quantidade de inovação que vai surgir por causa do Clubhouse. Porque, como eu disse, enquanto mais essa comunicação é rápida, enquanto mais ela mistura pessoas completamente diferentes umas das outras, mais a capacidade de inovação do ser humano aumenta. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí vai mudar muito o mundo, e eu acredito demais nisso, meu Deus do céu. E só tem 3 dias que eu vejo ela, tá? Então, por exemplo, outra coisa massa é que você entra numa sala e aí você é top, sei lá, em marketing, e aí eu entro numa sala de finanças e lá na sala de finanças tem um cara top em marketing, um cara top em fotografia, um cara top em não sei o que, parará. E aí todo mundo tá ali no palco e daqui a pouco todo mundo consegue contribuir com uma visão completamente diferente, como se fosse a Singularity lá, para uma mesma ideia, né? E isso vai dar um poder muito grande para melhorar aquela ideia. Por exemplo, eu entrei numa sala de marketing digital, né? Então lá tinha um cara que trabalhava com lançamento, tinha um cara lá que trabalhava com perpétuo, tinha um cara que trabalhava com funil, tinha um cara que trabalhava com, enfim, e todos dando a mesma opinião sobre um assunto. E isso fica infinitamente mais rico. Outra coisa muito massa do conteúdo, por que o conteúdo lá vai ser mais denso? Porque assim, quando a gente tem nossa rede social, tem 2 formas de a gente criar conteúdo, que a gente chama assim, os raízes e os Nutella, né? Então, por exemplo, esse aqui é um vídeo raiz, é um vídeo grande, denso, onde eu passo muita informação, basicamente de um tema, né? Depois a gente corta esse vídeo em vários pedacinhos pequenininhos, que é aqueles videozinhos de 1 minuto lá que rola no Instagram, que não é um assunto tão profundo, né? Então, normalmente as redes sociais estão muito cheias de conteúdo não tão profundo, porque, enfim, a massa também não é tão profunda e tal. Agora, lá no Clubhouse, vai ser o lugar onde vai ter os conteúdos mais profundos de todos, porque lá não vai ter espaço para o cara falar uma besteirinha, só uma coisinha para ganhar like. Porque às vezes a gente faz esse conteúdozinho mais raso só para a gente ganhar alcance, para a gente ganhar like, ou seja, melhorar métricas, enfim. Mas assim, a gente não transforma muito a vida da outra pessoa com um conteúdozinho simples, né? Mas lá no Clubhouse não. Lá todo mundo que for se meter a falar alguma coisa vai falar alguma coisa muito profunda, até porque tá um debate lá, né? Lá tá com vários caras de níveis, então um cara daquele, ele não pode, digamos, se dar o luxo de responder uma coisinha simples, até porque tem outros caras muito top lá, falando com o mesmo poder de voz, e digamos eu tô lá na sala de fotografia e surge uma pergunta sobre como conseguir clientes, por exemplo. Se fosse na minha rede social, eu podia dizer uma coisinha simples,
que não, digamos, não agrega muito, né? Mas chegando lá, se eu disser essa coisinha simples e os outros caras, digamos, me engolir, né? Dizer coisas muito mais top, muito mais complexa, eu não ganho nenhum seguidor e os outros caras vão ganhar vários seguidores porque eles foram muito mais profundo que eu. Então daqui a pouco começa a virar uma guerra do bem, de cada um querer entregar mais, né? Ou seja, não é, eu tô falando com um monte de gente e cada um tá querendo dar seu melhor ali. Então, assim, o nível de conversa que eu vi dos debates, eu nunca vi nas redes sociais de ninguém. E eu acompanho aqueles caras tudinho no YouTube e no Instagram. E em 3 dias eu vi eles falando mais profundo do que eu vi eles falando em qualquer outro lugar. Por conta que vai ter essa competição. E tudo foi meio que sem querer. Não sei nem que... tenho quase certeza que eles nem pensaram dessa forma. Mas o formato que os caras criaram, o Clubhouse, proporciona isso. Sem querer as pessoas vão fazer isso, né? Então, assim... Cara, eu achei absurdamente incrível o Clubhouse e eu digo que ele vai ter um poder realmente disruptivo de mudar tudo, porque o foco é 100%, na verdade 1000% conteúdo, nada fica gravado, então me força eu estar ali, me força a eu dar o meu melhor. Lá, por exemplo, não vai surgir, eu acredito que não vai surgir muito o canal de um cara, por exemplo, eu entrar e ficar falando sozinho. Não vai ser muito bem assim, né? Porque, tipo assim, por que eu vou entrar nas salas? Na hora que a gente entra no aplicativo, a gente vê todas as salas que alguma pessoa que a gente segue tá participando, né? Então, se eu sigo fulano de tal, toda vez que ele entrar numa discussão, eu sou notificado, né? E aí eu vejo lá. Então, digamos que tem nessa sala aqui, sala 1, tem um fotógrafo aqui, vamos falar de fotografia, né? Um fotógrafo só dando o conteúdo dele como ele falaria numa live lá no Instagram, né? Lá no Instagram é só ele. Tipo, eu tô fazendo aqui, só sou eu falando aqui pra vocês. Aí só tem um cara lá falando. E aí, ao mesmo tempo, tem outra sala que tem 10 fotógrafos muito top falando. E, digamos, estão falando lá o mesmo tema, né? Cara, vai ser muito mais fácil eu querer entrar nessa sala que tem 10 caras top falando de que eu nunca só tenho um cara falando, né? E, enfim. E porque, assim, eu vou querer mais... Quanto mais famoso, quanto mais top aqueles caras estão naquela sala, mais disputada vai ser aquela sala. Outra coisa muito massa que eu achei foi uma escassez que eles criam, porque as salas têm número, né? Só pode ir até 5.000 pessoas. Então, por exemplo, tinha uma hora lá que tinha uma sala que tinha um monte de cara famoso e eu queria entrar nessa sala, só que já estava lotada. Então a gente fica louco ali querendo entrar. Outra vez eu entrei numa e ela já estava lotando e eu fiquei com medo de sair, de perder meu lugar, né? Porque a discussão estava muito top e eu deixei o celular ligado, porque eu tinha que sair, mas deixei ele ligado para eu não perder meu lugar, né? Então, assim, isso cria uma escassez, cria um poder assim na gente, um senso de compromisso, sei lá, que a gente não quer perder nenhuma daquelas discussões. Aquelas discussões ali nunca mais vão voltar, tudo é muito no improviso, lá não vai ter conteúdo gravado, não vai ter conteúdo ensaiado, tudo lá vai ser absolutamente improviso, é só um tema e daqui a pouco as pessoas vão falando ali de milhões de formas, como, tipo assim, esse podcast aqui eu já tô me inspirando assim um pouquinho nele, embora seja na plataforma do YouTube, é uma coisa mais diferente, mas eu quero também fazer sempre ele. Quando eu criei até o nome Zuki Club, inclusive criei hoje, né? Um pouquinho inspirado aí no Clubhouse. E aqui eu vou falar assim, sempre dessa forma aqui mais como é que se diz? De improviso, onde eu falo de um tema central, mas falo de várias outras coisas sobre tipo assim, que complementa aquele tema, né? Então, assim, para explicar o Clubhouse, eu fui explicar lá do tempo dos Homens das Cavernas, né? Então, esse vai ser meu objetivo, assim, muito de improviso aqui, porque eu acho mais legal isso, porque eu consigo passar muita informação, ou seja, muita informação horizontal. Então, o cara sai aqui em 1 hora, vai sair com uma coisa que eu demorei esses 10 anos para assimilar, para conectar, para entender, tá? Então, o Clubhouse é muito massa por tudo isso. E realmente sou muito empolgado. Agora só vai ter um problema, que, meu Deus do céu, se a gente já era viciado em rede social, agora o negócio vai piorar e muito, tá? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é que ele funciona, tá? Opa. Vamos lá, vou conectar aqui meu celular. E vamos conectar Clubhouse. Um segundo. Pronto. Opa. Vocês estão vendo aqui. Beleza. Como eu disse aqui, todas as interações em tempo real. Aqui eu jogo a imagem do meu celular diretamente para uma mesinha aqui. Amanhã eu vou mostrar um vídeo eu fazendo tudo isso. Então aqui basicamente é a tela inicial do Clubhouse.
E aqui é a salazinha que eu criei, né, Zouk Club, né, só para esse teste. E aqui, por exemplo, tem várias salas, né? Por exemplo, essa sala aqui que a gente está vendo, ela não tem um tema, né? Mas a maioria das salas tem um tema. Por exemplo, essa sala aqui, como crescer um canal no YouTube, né? Então, todas as pessoas que eu estou vendo aqui são pessoas, assim, mais relevantes, são as pessoas que estão em cima do palco. Tem 910 pessoas e 10 pessoas ali estão em cima do palco, né? E aí eu pego aqui já tem outra sala, esqueça o sucesso e viva o... Enfim, aí eu vejo já o nome dos caras aqui, todos esses caras aqui, pessoas que um deles eu estou seguindo, por isso que essa sala chegou para mim, né? No começo, quando eu entrei, não tinha nenhuma sala, tipo assim, eu não vi nenhuma sala aqui, né, para mim. E aí o que acontece? Eu disse, meu Deus do céu, como é que faz para ver o povo? E aí eu comecei a procurar uns caras que eu já gosto. Quando eu comecei a seguir começou a aparecer salas. E quando eu comecei a ver aquela sala, eu comecei a ver outros caras. Os caras que falavam coisa interessante, eu começava a seguir. E agora já aparece um monte de gente, né? Então, por exemplo, que bilionários não deveria existir. Enfim. E por aí vai. Então, é muito simples de criar uma sala. Basta apertar esse botãozinho aqui. E pronto, clicou aqui no OK, a sala já está criada. Outra coisa interessante é que no Clubhouse a gente pode agendar conversas, por exemplo, aqui em cima, né? Tem as agendas. E toda vez que alguém que a gente segue, entrar em algum local, a gente é notificado, isso é muito massa também. E deixa eu tentar entrar com aqui, não sei se vai funcionar, mas bora ver. Como crescer no YouTube, né? Vou baixar aqui um pouquinho o som. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, todos esses caras aqui dessa primeira página são os moderadores, o cara que criou a sala, alguma coisa assim. E aqui são as pessoas que estão assistindo, né? Então, e aqui outras pessoas na sala. Então, qualquer hora eu posso levantar a mão e pedir para eu falar. E aí, esses moderadores podem dizer aqui se eu posso falar. Não, por exemplo, só aqui, ó. Esse Peter aqui, eu conheço muito ele, um cara que tem um canal muito grande, Rafinha Bastos e tal. Então aqui a gente junta um monte de cara muito top falando de um tema, cara, muito massa. Inclusive tô morrendo de vontade de assistir esse bem aqui agora, né? Mas tô gravando. Aqui para eu sair da sala, basta eu apertar nesse botãozinho aqui. Ele vai sair da sala e eu já posso entrar em outra sala, né? Então é muito simples o funcionamento. Ele funciona desligado, ou seja, eu posso desligar a tela aqui e ele funciona tranquilamente. E eu acho que vai gastar até menos memória, menos bateria do nosso celular, porque é só um áudio. E, cara, é muito massa, muito simples. Mas isso aqui, sem dúvida, vai provocar uma como é que se diz? Uma mudança absurda na inovação do mundo, né? Porque aqui a gente está diminuindo mais ainda e acelerando mais ainda a comunicação, colocando pessoas de várias ideias diferentes para conversar junto, e os caras, passam o dia inteiro aqui, impressionante, surgiu agora, e o povo... E outra coisa, né? Como o povo tá muito aqui, o povo começa a deixar de estar fazendo live lá nos outros lugares, no YouTube, em outros lugares, porque os caras passam o dia inteiro aqui. Por exemplo, esse Pablo Marçal aqui dessa sala, meu Deus do céu, o cara passa umas 10 horas por dia aqui, impressionante. E, pelo menos desde que eu entrei, ele tá aqui direto, né? E nisso ele não tá lá nas outras, né? Então, assim, porque aqui a conversa tá grande e eles vão querer estar aqui porque sabe que os outros caras grandes tudo estão aqui. E aí eles não querem perder também as conversas, porque com certeza eles aprendem demais, né? Porque aqui não é só ele falando, ele tá aprendendo com todo mundo. E esse vai ser o grande massa, né? Então, tipo assim, a gente não quer perder nenhum bate-papo. Cada bate-papo aqui vai ser completamente diferente um do outro. Outra coisa, pra gente entrar nessa rede, por enquanto, é por convite, só funciona em iPhone, por enquanto, né? E cada pessoa pode convidar até 2 pessoas e a gente tem que ficar ligado, porque se uma pessoa tem umas formas da gente ser banido aqui, só que se uma pessoa que eu convidar for banida, eu também caio junto. Então todo mundo tem que ser muito responsável pela pessoa que indicar, né? Isso é uma coisa muito interessante também. Se começar a fazer besteira aqui, a rede social vai penalizar o cara e penaliza quem botou o cara também. Então é muito interessante, muito massa Clubhouse, tá? Sem dúvida alguma, a rede social mais top aí de todos os tempos. Ela nem começou ainda e eu acho que já está causando um verdadeiro alvoroço, tá? Então, minha gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês não entrou, tentem entrar aí, tentem conseguir um convite, tentem seguir pessoas, me segue lá. E eu de vez em quando vou começar a fazer coisas para lá também. E vamos entender, vamos estudar tudo isso. Só fazendo aqui uma propagandinha rápida.
Dia 23 agora de fevereiro eu vou fazer uma masterclass planejando as metas do seu negócio de fotografia, como fazer de 2021 o melhor ano de suas vidas, e nela eu vou dizer assim, tudo que a gente pode fazer para fazer desse ano um ano incrível. O ano passado foi muito ruim para muita gente, muitos negócios quebraram e esse ano a gente tem por obrigação de botar nosso negócio pra cima, tá? Então eu vou dizer muita coisa, vai ser um masterclass que vai durar aí umas 4 a 5 horas, na verdade a gente vai ter hora pra começar, não tem hora pra terminar, e eu tenho um monte de inovação pra mostrar pra vocês, vou ensinar muita coisa pra como a gente recuperar aí esse tempo perdido e bombar agora em 2020, né? Porque a gente não pode ficar para trás. E eu digo, voltando àquela história, gente, é muito melhor a gente aprender com alguém que já conseguiu fazer do que a gente tentar inventar sozinho, tá? Então vai ser de graça essa masterclass. Então se inscreva aí para se inscrever. Entra www.zuktv.com.br, faz sua inscrição lá. Só lembra que tem a área normal, tem a área VIP. Depois vocês podem ver o vídeo lá que eu explico bem direitinho. Mas vai ser muito top essa masterclass. Espero todo mundo lá. E a gente fica por aqui. Amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho sobre o que é a Zukt TV, mostrando um pouco dessa estrutura. Então quem gosta de ver equipamento, amanhã eu vou mostrar tudo isso aqui. E eu espero todos vocês lá. Então é isso aí, eu fico por aqui e até amanhã. Valeu!